Imagine que estamos no ano 1453, antes do cerco de Constantinopla, que começou no 6º de abril daquele ano, por exemplo, em março. Imagine que você poderia caminhar por Constantinopla quando a primavera começou em março de 1453. O que você teria visto? Você teria visto uma cidade magnífica e esplendorosa, como é tão frequentemente retratada em filmes que retratam aquele ano fatídico? Você teria visto monumentos esplendorosos do antigo passado romano de 1000 anos atrás? Você teria visto a cidade cheia de pessoas, uma gigantesca metrópole do final da Idade Média. E como teria parecido após a queda? Como a cidade teria mudado se você caminhasse novamente por Constantinopla, alguns meses após a queda, quando a cidade havia sido tomada pelos otomanos? Tantas perguntas que vamos tentar responder neste vídeo. Muitas pessoas imaginam a queda de Constantinopla como essa grande queda de uma civilização épica em seu auge, e Constantinopla sendo essa cidade incrivelmente magnífica, que então foi brutalmente conquistada pelos turcos. Isso proporciona uma boa experiência cinematográfica, pois sabemos que o cinema adora exagerar em acontecimentos históricos. Mas e se eu te dissesse que Constantinopla, em 1453, mesmo antes da queda da cidade, não era essa metrópole gigante com centenas de milhares de habitantes, mas que a cidade era na realidade mais como uma aglomeração de vilas com grandes campos entre elas, e que apenas acontecia de ter muros de cidade muito antigos para proteção. 900 anos se passaram desde o pico da população da cidade, sob o imperador Justiniano, antes da praga atingir em 541, e mais de 400 anos se passaram desde a segunda revitalização da cidade por volta do ano 1000. Na época, Constantinopla tinha mais de 500 mil habitantes dentro das muralhas da cidade. A densidade populacional era muito alta, as ruas estavam cheias de lojas e vendedores. Havia pessoas de todos os lugares ao redor do Mediterrâneo. Havia casas construídas muito próximas, antigos prédios de apartamentos insulares ao estilo romano, lotados de pessoas. E em 540, os antigos monumentos romanos ainda estavam de pé de forma impressionante e magnífica, exceto pelos antigos templos gregos. No Acrópole, é claro, eles haviam sido abandonados e estavam em ruínas, tendo sido desmantelados em algum momento do século V, mas mesmo no ano 1000, embora muitos dos antigos monumentos romanos já estivessem em ruínas, muitos ainda eram mantidos e o antigo hipódromo ainda estava muito intacto. Corridas de cavalos cerimoniais eram realizadas lá, de tempos em tempos, e no antigo Fórum Oval. Ainda havia a coluna de Constantino, e a cidade estava repleta de inúmeras igrejas e arcos triunfais. Mas 453 anos depois, você teria encontrado uma visão desoladora, ao ver a antiga capital dos romanos, que por 1123 anos. Neste ponto, havia sido a capital do Império Romano do Oriente. As ruas cheias se foram, a maioria das pessoas se foram. As ruas quase vazias, quase abandonadas, exceto por alguns lugares onde as pessoas ainda se aglomeram. Imagine que você está perto da Hagia Sophia em 1453. O que você teria visto? Teria sido uma visão lamentável. Sim, a Hagia Sophia ainda estava de pé, e era um dos poucos edifícios dos tempos antigos que ainda estava bem conservado e praticamente sem danos desde 900 anos atrás. Felizmente, este impressionante edifício ainda está de pé e pode-se visitá-lo até hoje. Mas muitos dos edifícios ao redor estavam em péssimo estado, se é que ainda existiam. O local central, onde a Hagia Sophia estava localizada, era chamado desde os tempos antigos de Augustaion. Lá podíamos ver a nova casa do Senado, a Magnaura. Mas em 1453, o prédio já estava há muito tempo abandonado e caindo em decadência. Diretamente ali, no Augustaion, também podíamos ver o Chowk, a antiga entrada para o grande palácio,
mas o grande palácio havia sido abandonado há muito tempo. Já no final do século XI, os imperadores haviam mudado sua residência para o Palácio Black Ernai, perto das muralhas da cidade a noroeste. Já em 1261, quando a cidade foi retomada pelos romanos, o grande palácio já estava em ruínas. Mas quase 2 séculos depois, o palácio estava em condições ainda piores. Estava meio em ruínas, seus grandes salões vazios e desolados, às vezes entregues aos elementos, pois os tetos haviam desabado em partes. O próprio portão de entrada antigo também não parecia mais tão bom em março de 1453. Também no Augustaion, o antigo centro da cidade, que costumava estar cheio de pessoas, mas agora muito mais vazio, estavam os antigos banhos de Soixipos. Mas eles também estavam, como você deve ter adivinhado, em péssimas condições. Primeiramente, eles não eram mais usados como banhos desde o início do século VIII. A última menção deles como banhos foi em 713 d.C. Mais tarde, os banhos foram convertidos em algum momento em uma prisão, enquanto outras partes dos gigantescos banhos também foram usadas como uma oficina de seda. Mas por 1453, a antiga oficina de seda provavelmente já havia desaparecido há muito tempo, apenas a parte da prisão ainda poderia estar em uso. Mas isso é especulação, pois não sabemos exatamente quais partes desta antiga estrutura ainda estavam em uso. Pode ter sido parcialmente desabado. No Augustaion havia também o antigo Milion, que era um arco triunfal muito impressionante em forma de quadrifons. Ainda estava de pé em 1453, um dos poucos monumentos dos tempos romanos antigos que ainda estavam intactos. O Milion foi construído por Septímio Severo no início dos 200 d.C. e depois que Constantinopla se tornou a nova capital do Império Romano, tornou-se o Marco Zero. Assim, as distâncias para todas as outras grandes cidades do Império eram medidas em relação ao Milion. Outra estrutura que ainda estava de pé desde os tempos antigos era a coluna de Justiniano. De fato, essa impressionante coluna ainda estava de pé em 1453. Era uma coluna massiva no topo da qual foi erguida uma grande estátua equestre do imperador Justiniano. Esta é uma comparação de tamanho com pessoas reais, o que dá uma boa impressão de quão massiva essa coluna e a estátua no topo devem ter sido. Entre 1422 e 1427, a maçã do mundo, que a estátua de Justiniano segurava em sua mão esquerda, caiu, o que foi visto como um mau presságio. Um medo não totalmente infundado, como agora sabemos em retrospecto. Em direção ao norte, você não veria muito. A antiga área da Acrópole há muito desapareceu, e do antigo teatro também não havia mais nenhum vestígio. Toda essa área foi abandonada em 1453 e tomada por vegetação densa em muitas partes. Apenas uma ou outra igreja solitária podia ser encontrada aqui. Voltando ao Milion e para a rua central da cidade, o Mese, à esquerda, você veria o grandioso antigo hipódromo. Ou melhor, os restos do hipódromo, porque, claro, como a maioria dos outros grandes edifícios da era romana, este também já havia caído há muito tempo em desuso e estava em um estado de ruína. No saque de 1204, foi danificado e desde então não foi mais usado, e assim caiu em negligência. Por volta de 1453, grandes partes haviam desabado, e deve ter sido uma visão triste ver este grandioso edifício antigo se deteriorando lentamente. Agora você pode perguntar, onde os habitantes realmente viviam? Eles viviam ao longo das antigas ruas principais da cidade. Primeiramente e acima de tudo, claro, ao longo da Messe, que há muito tempo era até a rua central, mas também ao longo de algumas outras grandes. No entanto, muitas das ruas menores já haviam sido abandonadas há muito tempo, e bairros inteiros haviam se transformado em pasto para vacas e campos, bastante semelhante ao que aconteceu com a antiga Roma séculos antes.
Se você continuasse seu caminho ao longo da Messe, ainda veria algumas lojas nos antigos pórticos com colunas. Mas a densidade de pessoas, claro, deve ter sido muito menor. E também muitos desses pórticos com colunas desabaram também. As pessoas viviam nos antigos edifícios insulares do tempo dos romanos, mas claro, fortemente modificados ao longo dos séculos, e assim que você se afastasse mais da rua central, encontraria imediatamente abandono, ruínas e áreas tomadas pela vegetação. Você iria mais adiante e chegaria ao Fórum Oval, que nos velhos tempos era chamado de Fórum de Constantino. Você entraria por um arco triunfal e no meio do fórum ainda encontraria em pé e em bastante bom estado a coluna de Constantino. No entanto, no topo da coluna, você não encontraria mais a estátua de Constantino como o Deus Sol-Sol, mas uma cruz, porque o Deus Sol havia sido danificado por um raio alguns séculos antes e caído. Aqui ainda havia atividade em 1453. Você ainda teria visto pessoas vendendo mercadorias, comerciantes e algumas outras pessoas. Tanto quanto uma cidade com apenas 50 mil habitantes poderia reunir, uma cidade que já abrigou de 10 a 15 vezes mais pessoas. Portanto, em nenhum momento em 1453 você teria visto atividade e agitação tão densas e onipresentes como em, digamos, 1020 d.C. ou em 530 d.C. Esses tempos já se foram. No próprio fórum não havia mais estátuas. Em 1204, quando a cidade foi saqueada pelos cruzados, ainda havia algumas antigas estátuas impressionantes decorando o Fórum de Constantino. Havia algumas estátuas equestres dos tempos antigos, mas também havia algumas estátuas trazidas de todas as partes do Império Romano Oriental. Até se especula, embora isso não possa ser comprovado, que a estátua de Atena Promachus, entre outras, foi realmente levada para o Fórum de Constantino em algum momento no final dos 400 d.C. Porque sabemos que havia uma estátua de bronze de 10 metros de altura no Fórum. E esta poderia muito bem ter sido a antiga estátua de Atena da Acrópole de Atenas. No entanto, tragicamente, foi destruída pelos cruzados que derreteram as estátuas de bronze no Fórum. Em 1453, então, eles não teriam encontrado nenhuma das antigas estátuas restantes. A antiga Casa do Senado também estava em ruínas. Aqui, o Senado de Constantinopla teria se reunido antes dos distúrbios de Nica, então de 330 a 532 d.C. Mas este edifício também havia sido abandonado há muito tempo e simplesmente deixado a decair. No entanto, muitos outros fóruns estavam em condições muito piores. Os fóruns mais afastados, por exemplo, como o Fórum de Arcádio, foram completamente abandonados. O Fórum de Arcádio era basicamente um completo campo de ruínas por volta de 1453. Mas é claro, as muralhas terrestres de Teodósio ainda estavam de pé e mantidas por causa de sua importância estratégica, e o Palácio dos Blachernai, onde os imperadores residiam, também era bem mantido, assim como alguns pequenos bolsões nesta gigantesca antiga cidade, que agora se tornou uma aglomeração de várias aldeias, com vários centros onde as pessoas viviam e vastas extensões de campos e pastagens no meio. Então, em março de 1453, o estado de Constantinopla não era nada bom. Assim, a queda de Constantinopla não foi a queda de uma cidade grandiosa, mas a queda de uma cidade que muito antes havia caído em ruínas, uma cidade cujos grandes dias estavam séculos atrás. Uma cidade que era apenas uma sombra de seu antigo eu. Então, quando a cidade caiu após um cerco de quase 2 meses em final de maio de 1453, algo caiu que na realidade já havia caído muito antes. Na verdade, o saque de 1204 foi muito mais devastador para a cidade. Claro, a queda de 1453 ainda foi muito devastadora. Os últimos vestígios de uma antiga civilização moribunda caíram,
e milhares de romanos do leste morreram. Curiosamente, porém, muitos mais otomanos morreram durante o cerco do que romanos. E claro, houve a morte heróica de Constantino XI Palaiólogos, que sempre será imortalizado devido ao seu sacrifício épico. No entanto, pouco tempo depois da chamada queda de Constantinopla, você teria visto uma atividade renovada na cidade. Você teria visto novas construções, você teria visto mais lojas, mais comerciantes, mais empresas e mais navios nos portos. Pouco depois da queda, digamos em outubro de 1453, era como se a cidade visse uma grande agitação de atividades, com muitas pessoas novas chegando e muitos novos edifícios sendo construídos. O Augustion, que em março estava quase vazio, agora estava muito mais cheio. O Fórum de Constantino também. Cada vez mais pessoas estavam se aglomerando na cidade. E já em 1550, alguns 100 anos após a queda, a cidade tinha novamente centenas de milhares de habitantes. E assim, a queda de Constantinopla em 1453 foi realmente uma queda ou o nascimento de algo novo? Se você gostou deste vídeo, considere apoiar este canal via Patreon ou através de uma associação no YouTube, porque é o seu apoio que torna este canal possível. Eu lhe seria profundamente grato. E claro, gostaria de agradecer a todos que estão apoiando o Majorianos, vocês são incríveis. E se você quiser aprender mais sobre Constantinopla, antes de se tornar Constantinopla, quando ainda era Bizâncio, você pode assistir a este vídeo no canto superior direito. Mas se quiser saber mais sobre Constantinopla na Idade das Trevas Bizantina, assista ao outro vídeo no canto inferior direito. Agradeço novamente a todos os amigos da História Romana, Gratias Tibiago e Bene Valete.